Você que é motorista de aplicativo, dono de aplicativo, vai ser diretamente impactado por esse projeto de lei que está tramitando lá no Congresso Federal. Tá nas redes sociais aí um monte de gente falando besteira, pouca gente foi lá no projeto para ler. Eu vou pegar o projeto e destrinchar para você aqui, para você saber o que é bom, o que é ruim, ter sua própria opinião. Mas artigo por artigo, no papel, como tem que ser. Então bora lá, ó. Artigo 1º, lei complementar dispõe a relação de trabalho em empresas de aplicativo, transporte privado individual e veículos automotores de 4 rodas, tá? Ou seja, 2 rodas tá fora, mototáxi, iFood, etc. Aqui no artigo 3º, trabalhador que presta serviço de transporte remunerado privado, parará, 4 rodas, com intermédio de empresa aplicador de serviço, será considerado para fins trabalhistas, trabalhador autônomo por plataforma. Ou seja, foi criada uma nova categoria que não existia antes. Ele não é CLT, como muita gente está vendendo por aí. Trabalhador autônomo por plataforma. O governo está criando uma categoria diferente. Detalhe que eu, PH, achava que seria CLT, tá? Estava sendo vendido isso na imprensa e tal, e eu estava achando um absurdo. Mas não, está sendo criada uma nova categoria, não é CLTista. Outro ponto aqui do artigo 3º, a inexistência de qualquer relação de exclusividade entre o trabalhador e a empresa operadora de aplicativo. Assegurado o direito, ter mais de uma empresa operadora no mesmo período. Ou seja, muda uma regra muito importante. Você pode ser Itacar e Coopercar ao mesmo tempo, tá? Você não é obrigado, que nem está sendo agora, a plotar teu carro com o nome da empresa e trabalhar só para a empresa. Você pode ter mais de uma empresa por carro, por motorista. Ponto positivo. Parágrafo 2º. Aqui, o período máximo de conexão do trabalhador a uma mesma plataforma não poderá ultrapassar 12 horas diárias na forma do regulamento. Pode trabalhar quantas horas você quiser, você só não pode trabalhar 12 horas dentro da mesma plataforma. Aqui vem uma coisa que eu não concordo. Para fins dispostos na lei, o trabalhador será representado por sindicato que abranja a categoria profissionais. E a empresa operadora de serviços terão um sindicato de categoria econômica, ou seja, um sindicato para o profissional motorista e um sindicato para a empresa. É aquilo, tem sindicato bom, tem sindicato ruim. Infelizmente, a maioria não representa os direitos dos trabalhadores. Eu, particularmente, sou contra essa criação desse sindicato. Aí é aquilo, junto com o sindicato vem coisas boas, por exemplo, negociação coletiva, celebração de acordo com convenção coletiva, e aí tem uma parte aqui na lei que ela fala do dissídio. Ou seja, o dissídio, que é um benefício, um dinheiro que muitos CLTistas recebem, você, motorista de aplicativo, pode passar a receber também, mas tem toda a contrapartida da contribuição sindical, etc e tal. Então é uma coisa que você tem que ponderar, tá? Eu, particularmente, não sou favorável. Aqui no artigo 5º, falam algo que já existe, tá? Não chove no molhado. Aqui no artigo 6º vem uma coisa muito interessante para você, motorista. A exclusão do trabalhador do aplicativo de transporte remunerado somente poderá ocorrer de forma unilateral pela empresa operadora do aplicativo nas hipóteses de fraude, abuso, mau uso da plataforma, garantido direito de defesa. O que isso significa? Algo que eu vejo muitos motoristas da plataforma Uber reclamando, que o cliente tem sempre razão e eles sempre são vilanizados pela plataforma, tá? Podendo até ser excluídos. Essa regra, ela determina que haja um processo com legítima defesa para você, motorista. Isso aí vai te permitir muita coisa no judiciário. Você poder judicializar processos contra a empresa de, por exemplo, em casos de passageiro que reclama na plataforma, tá?
que reclama na plataforma de forma indevida, os caras da plataforma te excluem, você pode requerer na justiça que você não teve o seu devido direito de defesa. Ponto super positivo da lei. E aí vem o artigo 8, a meu ver chove no molhado. Aqui no artigo 9 tem uma coisa muito legal. A remuneração mínima do trabalhador será proporcional ao salário mínimo, tá? Acrescido, essa parte achei excelente, acrescido do ressarcimento dos custos incorridos pela prestação de serviço de transporte remunerado. E aí vem no parágrafo 1º falando o que são esses custos. Referem-se ao custo do uso do aparelho celular, do combustível, da manutenção do veículo, do seguro automotivo, dos impostos e a depreciação do veículo automotor. Ou seja, todos aqueles custos, tá, que eram variáveis, que ficavam a teu encargo para você pagar e você sofreu um certo risco. Vamos supor, gasolina sobe, vai lá em cima e aí o que a plataforma te paga não paga a gasolina, dava maior problema. Quando o preço da gasolina estourou, eu lembro que muito motorista de aplicativo se ferrou, entendeu? Então, eu acho positivo. Eu não sou motorista de aplicativo, quero a sua opinião, tá? Eu acho extremamente positivo na remuneração estar esses custos, tá? Remuneração mínima, não é remuneração máxima, nem remuneração fixa, é remuneração mínima. Aqui vem outra parte bem relevante. Fica estabelecido como remuneração mínima o valor de R$ 32,10 por hora, valor horário. Bem interessante esse ponto, né? Você já fez essa conta, você motorista? Quanto que você aí no Uber, vou chamar de Uber, tá? Quanto você aí no Uber ganha por hora que você está dirigindo efetivamente? Quanto que você ganha? É mais ou menos que R$ 32,00. E aqui ele separa, ó, é R$ 8,00, tá? Referente à retribuição do serviço e 24 a título de indenização. Lembra que eu tinha falado aqui que você vai receber o tanto que você dirige e vai receber o amortecimento dos custos que você tem com o carro? Então aqui é 8 pelo que você dirigiu e 24 pelos custos que você vai ter com o carro. Aqui vem uma parte que eu acho que já mela toda essa parte da remuneração. Os valores, tarará, serão reajustados mediante aplicação da sistemática de valorização do salário mínimo, imposta por uma lei aqui que eu não li e não posso me manifestar. E eu acho errado, né? Então, eu acho que esse ponto ele tem que ser aperfeiçoado. Não pode ser um reajuste anual. Ele tem que ser um reajuste, no mínimo, mensal, de acordo com os índices. Um reajuste ou uma flutuação. O preço ele tem que ser flutuante. Ele não pode ser fixado, entendeu? Então, acho que esse ponto precisa melhorar na lei. Aqui no parágrafo 6º vem uma coisa legal, ó. Direito do trabalhador, você que está dirigindo. Ó. Caso o valor recebido pelas horas trabalhadas seja menor do que esse cálculo estabelecido aqui, a empresa tem que te passar a diferença, tá? Então essa parte aqui é bem interessante. Você pode receber um teco a mais da empresa quando o seu valor não bater o que está aqui, vier menos do que está aqui em cima. Agora vem um assunto polêmico, cara. A questão do enquadramento previdenciário, tá? Isso aí daria um capítulo à parte. Vamos lá, vamos ter fé, força. Artigo 10. Para fins de enquadramento previdenciário, o trabalhador pererê pororó será considerado contribuinte individual e sua contribuição será calculada mediante a aplicação da alíquota de 7 inteiros, parará. Isso aqui significa 7,5%, tá? Observado o limite máximo do regime geral de previdência social. Ou seja, você vai pagar 7,5% de INSS aqui. Aqui no parágrafo 1º vem uma coisa muito legal, muito interessante. A maioria dos contribuintes do INSS recolhe sobre o tudão, sobre o salário de contribuição, sobre o tudo. Ou seja, você recolhe sobre o seu salário e não é abatido nenhum custo, nem nada do tipo.
O salário de contribuição para a obrigação que trata o caput corresponde a 25% do valor bruto auferido por mês. É aquilo que eu te falei, você vai pagar 7,5%, mas não sobre o tudão. Você vai pagar 7,5% em cima de 25% do total. Cara, a meu ver, isso daí é excelente. Excelente. Porque você vai pagar menos que uns 5% do baixa renda. Cara, bem menos do que os 5% do baixa renda, que paga 5% sobre o salário mínimo, tá? Ou seja, instituiu-se uma contribuição previdenciária nova, tá? Muito vantajosa para você que é motorista. Mas nem tudo são flores. Olha o jabuti aqui. Você acha que o governo vai perder? O governo nunca perde. Olha o jabuti na lei aqui. Olha aqui o jabutizão. A empresa operadora contribuirá sobre 20% sobre o salário de contribuição. Você vai pagar 20% em cima dos 25%, tá? Ou seja, dá-lhe na empresa que faz o transporte, que gerencia o aplicativo. As normas a seguir aqui falam de enquadramento tributário, como vai ser fiscalizado. Tem uma parte aqui bastante importante que fala da vinculação, tá? Que aquilo que o trabalhador recolher vai direto para o INSS, não pode ser gastado com outra coisa. Isso daí é importante. O que eu acho acerca de tributo que faltou nessa lei devia estar incluso. Como que vai ficar a questão dos outros tributos? ISS, por exemplo, né? Podia ser incluso nessa lei uma brecha para colocar lá na lei do Simples, tá? Essa categoria, tá? Então, é uma sugestão que deveria ter sido inclusa para evitar de você ter, por exemplo, bitributação, coisa do tipo, tá? Então, no meu ponto de vista, falta você chamar a lei do Simples para essa lei aqui e falar, ó, tá inclusa essa nova categoria aqui no Simples Nacional. E a lei é isso aí, ó. São 18 artigos apenas, tá dando esse balalau do caramba. Minha opinião sobre o projeto de lei agora. Tem coisas boas, muito boas para o trabalhador, tem coisas ruins, tá? Principalmente aquela parte do sindicato lá. Ele é mais positivo que negativo. Eu acho, por exemplo, isso vai dar muito problema lá no STF, tá? Porque tem coisas que, a meu ver, deveria entrar na competência legislativa do município e não da União, tá? Cada cidade tem o seu problema, cada cidade tem... Você vai unificar uma tarifa no Brasil todo, uma tarifa mínima, né? No Brasil todo. Então, eu acho que tinha que traçar a norma geral na União e deixar para os municípios colocarem as normas específicas, incluindo tarifa mínima. Mas a minha opinião é essa. Como eu disse, é um vídeo mais técnico, mais chato, mais demorado, mas com muita razão, tá? Pouca emoção, pouca coisa de direita e esquerda, tá? Com muita razão, trazendo para você, motorista de aplicativo, o que estão discutindo sobre a sua profissão, tá? Gosta desse tipo de trabalho? Curte, compartilha, forte abraço!